O amor, o elo da perfeição. André Dong, capítulo 2. Tema desta semana: o ministério da reconciliação. Meta de hoje: leitura das páginas 23 a 25. O ministério da reconciliação. Neste capítulo veremos nossa gradativa experiência de reconciliação com Deus à luz da figura do tabernáculo. O grande privilégio de termos acesso ao Santo dos Santos e o altíssimo preço que o Senhor pagou na cruz para que fôssemos feitos justiça de Deus. O ministério e a palavra da reconciliação. Em 2 Coríntios 5, lemos: tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Versículos do 18 ao 19. Recebemos o ministério da reconciliação e, ao mesmo tempo, a palavra da reconciliação. Dessa maneira, nossa vida cristã não será estagnada, mas dinâmica. Diante disso, nossa reação deve ser aceitar a comissão que Deus nos deu de reconciliar outras pessoas com Ele, dizendo-lhe sim e amém. Do átrio ao santo lugar. Quando o apóstolo Paulo abordou esse assunto, cremos que ele tinha em mente a figura do tabernáculo, pois o início dessa porção da palavra diz: sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos humanas, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia fomos encontrados vestidos e não nus. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. 2 Coríntios capítulo 5, versículos do 1 ao 4. Por meio da figura do tabernáculo, veremos os estágios da reconciliação do homem com Deus. Vê essa figura na página 24 de seu livro. O átrio é representado pelo retângulo maior. Nele temos o altar do holocausto e a bacia de bronze. Êxodo capítulo 30, versículo 18. Sob o ângulo de nossa experiência cristã, em nossos primeiros passos, deparamos-nos com a cruz, na qual Cristo ofereceu a si mesmo como holocausto a Deus em nosso favor. No Antigo Testamento, já era possível ver a grandiosidade de Deus. Ele não exigiu a morte do homem pecador, mas permitiu que fosse substituído por animais, tais como bois ou novilhos, carneiros ou cabritos, rolas ou pombinhos. Levítico capítulo 1. Para que fosse aceito por Deus e tivesse seu pecado perdoado, o homem deveria obedecer ao rito da lei, conforme descrito a seguir. Primeiramente, o pecador deveria trazer sua oferta sem defeito ao Senhor à porta da tenda da congregação, versículos do 1 ao 3. Em seguida, o pecador deveria pôr sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que houvesse a identificação do ofertante com a oferta. Daí por diante, esse animal se tornaria o substituto do pecador. Então, o animal era imolado e os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergiam seu sangue sobre o altar. Ele era esfolado e cortado em pedaços. Os filhos de Arão acendiam o fogo sobre o altar e colocavam lenha sobre o fogo, e os pedaços do animal em ordem, os filhos de Arão
acendiam o fogo sobre o altar e colocavam lenha sobre o fogo e os pedaços do animal em ordem, e tudo queimava. Era holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Levítico capítulo 1, versículos do 4 ao 9. Esse tipo de oferta era destinada a Deus. Nem o pecador, nem os sacerdotes tinham parte nela, pois era exclusivamente para Deus. A oferta de holocausto representa, respectivamente, a obra da redenção de Cristo realizada na cruz por nós, e sua total e absoluta consagração a Deus. Prosseguindo em nossa experiência no átrio, damos um passo adiante e encontramos uma bacia também feita de bronze. Êxodo capítulo 30, versículos do 18 ao 19. Esse metal nas Escrituras sempre representa o juízo ou julgamento de Deus. A bacia servia para o sacerdote lavar as mãos e os pés antes de entrar no santo lugar. Esse utensílio e sua função nos fazem lembrar do seguinte versículo: tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso ser. 1 Coríntios 6:11. Com o fim de dar continuidade à nossa experiência com Deus, precisamos levar-nos constantemente a fim de avançar para o estágio seguinte, que é nosso serviço a Deus, representado pelo santo lugar com seus móveis e utensílios.